Elas prestem atenção, que o povo de Deus ouviu a voz de Deus, eles tiveram vitória. Amém? Porque o povo de Deus pode ser derrotado? Pode. Nós vemos nas guerras santas, nessas guerras chamadas guerras santas, onde algumas vezes eles foram derrotados porque desobedeceram a Deus. Mas nesta batalha, nesta ocasião aqui, que nós bem sabemos que os filisteus se levantam novamente para pelejar contra o povo de Israel. E nós sabemos que esse capítulo 17, quando você lê em casa, você vai ver, ele conta e diz que o exército filisteu, ele se colocou de um lado, né, como se fosse em cima de montanhas, assim de um lado, e o exército de Israel, do povo de Deus, também ficava do outro lado, enfileirados. E entre eles havia um vale. E eles ficavam um de frente para o outro, prontos para a batalha, porque era assim as guerras na antiguidade, né? Eles lutariam um contra o outro. Mas aqui houve uma situação especial. Essa batalha, ela foi diferente. Os soldados filisteus estavam enfileirados, do outro lado estavam enfileirados os soldados de Israel, do povo de Deus. Mas aqui, entre os soldados, entre os guerreiros filisteus, se levantou um tão famoso, chamado Golias. Diz que ele era considerado um gigante para a sua época, porque a sua estatura excedia a dos demais. Ele era um guerreiro muito grande, muito forte. A sua armadura era muito forte, muito imponente. É tanto que esse guerreiro, ele se destaca dos demais. E a Bíblia diz que ele vai à frente e começa a afrontar o povo de Israel. Por isso que é o desafio de Golias. O desafio de Golias, também do exército. Se levantou um tal de Golias. E aí ele começa a afrontar o povo de Israel. O inimigo começa a afrontar. E ele, se confiando na sua força, na sua capacidade, ele começa a dizer: olha, eu não sou filisteu e vocês não são servos de Saul, então escolha um dentre vocês para me enfrentar, e aquele que perder será servo do outro. Presta atenção nessa afronta, presta atenção nesse desafio, que hoje eu leio da tarde. Aquela batalha, ela tem um significado muito importante, importantíssimo. O povo que perdesse, ele seria escravo. Deus havia libertado o seu povo do Egito, amém? Deus havia libertado o seu povo e não era mais para eles serem escravos, não. Escravos só de Deus, só de Cristo, servos de Deus. E aí o gigante diz: olha, quem perder vai ser servo. Então aquela batalha, ela tinha um significado mais profundo, mais importante. Era uma batalha especial. Qual tem sido a afronta que você tem passado? Qual tem sido a afronta que tem se levantado contra a tua vida? Qual tem sido a afronta que tem de novo se posto diante de ti, querendo te derrotar, querendo te amedrontar, querendo te fazer parar, para que você se torne escravo, para que você volte atrás, para que você desista daquilo que Deus tem para você? E aí a Bíblia conta que Golias se levantou afrontando, e ele faz essa proposta indecorosa. E vejam, queridos, essa proposta, o inimigo, ele não vê assim, desistiu fácil, não. A Bíblia diz lá no versículo 16 que durou 40 dias. Golias passou 40 dias afrontando o exército de Israel. Agora tem uma coisa aqui importante também. A Bíblia registra
que não só Saul, mas como todo o exército de Israel ficou amedrontado. O exército de Israel ficou acuado. O exército do Deus vivo ficou temeroso, aterrorizado com as afrontas do inimigo. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que não perde batalha e que sempre levanta um remanescente para ser exemplo para os demais, e através dele Deus dá a vitória ao seu povo. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um pedaço do texto, porque são muitos versos para a gente poder ler. Eu queria pedir um relógio aqui, pastor, porque senão eu perco a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me preocupo muito com a hora, irmão, porque eu aprendi muito isso no seminário. Meu professor deu um bilhete que só falava na história dessa hora. Aí isso ficou na minha mente. Amém? Mas nós temos tempo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ler a partir do 32. Pode ficar sentado, que a leitura é um pouquinho longa. Nós vamos ler, eu vou fazer assim, eu vou ler alguns versos e vou dizer para vocês, amém? 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Vamos pular agora aqui lá para o 41, amém? O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses ele amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Oh, presta atenção. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. Olha aqui o principal. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Quem pode dar uma glória a Deus?
sofrendo, ficou acuado, querendo desistir, querendo voltar. E é certo que o próprio gigante diz: olha, não sou eu o filisteu, e vocês servos de Saul? Eita diferença! E o exército pensava mesmo que eles eram servos de Saul. Por isso que eles ficavam daquela forma. Mas Davi não. Amados, quando Davi, você vai ver na narrativa, que ele fica sabendo, ele vai lá e fazer um mandado do seu pai, e ele escuta a conversa, ele escuta até a afronta que o gigante diz ao povo, e ele diz: vem cá, como é essa conversa mesmo? Que ele escuta a afronta. A primeira coisa que Davi diz: este incircunciso filisteu. Sabe o que é que Davi estava declarando aí? Que ele não fazia parte do povo de Deus, que o Deus dele não era o Deus de Davi. E aí Davi completa, e Davi, quando ele chega em incircunciso, ele diz: ele não tem parte com Deus Altíssimo, ele não tem parte conosco. Quem é ele? Eita, quem é ele para se levantar? Agora veja, uma pessoa que tem visão de Deus. Ele não diz assim: quem é ele para se levantar contra o exército de Saul? Ele diz: não. Quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! Você é filha do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo. Quem é que está te afrontando? O que é que quer te parar? Quem é que quer te meter medo? O que é que está te fazendo ficar acuado? Você é servo do Deus Altíssimo. O Deus a quem você serve é o Deus Altíssimo. Nós precisamos ter o olhar de Davi, a visão de Davi, o coração de Davi, e saber a quem nós servimos. A esse Deus que nós cantamos tão alto, tão lindo, mas na hora da luta, na hora da dor, é a primeira coisa que você esquece. E o Senhor está te lembrando nesta noite: Ele é o Deus vivo, que peleja por ti. E não é porque o gigante está te afrontando que ele deixou de ser o Deus vivo. Não é porque o gigante está te intimidando que ele deixou de ser o Deus vivo. O Deus vivo está contigo e peleja por ti. Anda, Michele, faltava chegar alguém naquele arraial com esta visão. Faltava chegar alguém que lembrasse que ele servia ao Deus vivo. E Davi não confiou na sua estatura, porque afinal de contas ele não tinha nenhuma. O próprio gigante o despreza. O próprio gigante o despreza. Davi não confiava na sua estatura. Davi não confiava na sua força. Davi não confiou na sua sabedoria. Davi não confiou em nada disso. Davi sabia. Sabia pela história. Sabia por suas experiências. Aquela não era a primeira batalha. Que a peleja era do Senhor. Amém? Que Deus iria glorificar o nome dele. Amados, assim é na tua vida. Deus quer a todo tempo glorificar o nome dele na nossa vida. Deus quer glorificar o nome dele nesta situação. Queridos, eu sei que na hora a gente não compreende. Eu entendo isso. Eu também muitas vezes sinto isso. Mas lá no fundo eu me lembro que Deus, ele quer glorificar o nome dele por meio da minha vida, seja em qual for a situação, seja em qual for a circunstância. Saul, você vê o que ele diz a Davi. Saul via somente a força física. Quando Davi se aparece, ele diz: menino, tu não pode lutar contra o gigante. O gigante tem muita experiência. Ele é guerreiro desde a mocidade. Olhar carnal. Olhar de quem só vê com os olhos naturais. Por isso que ficou daquele jeito, parado.
atemorizado, acuado, querendo fugir e sendo afrontado durante 40 dias, sem reação nenhuma. Mas Davi não. Davi sabia que a vitória era do Deus vivo, porque o exército era dele. Amém? Amém. Quem aqui faz parte do exército de Deus? Diga glória a Deus. Amém. Nós sabemos que nós somos o exército do Senhor aqui na terra. Amém? E diante desta história, diante desta narrativa bíblica, na qual nós já falamos dessa batalha, e aqui eram chamadas guerras santas mesmo, quando os inimigos se levantavam contra o povo de Deus, e Deus se levantava em favor do seu povo, para glorificar o nome dele. Nossa, trazendo com analogia para a nossa vida cristã, nessa batalha espiritual que nós vivemos, nós somos o exército do Senhor, servos do Senhor, alistados no seu exército. Não é assim que a palavra do Senhor traz figuras para nos comparar? Diz que nós somos soldados de Cristo, amém? Que nós somos alistados no exército do Senhor, e o soldado que é alistado no exército de Deus, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Então, nada pode nos embaraçar. A coisa mais terrível que há na vida de um soldado de Cristo, do soldado de Deus, é quando os pés dele estão embaraçados. A caminhada dele fica difícil de prosseguir. Esse embaraço é isso. Nós já falamos aqui, quando a Bíblia diz cingir os lombos, queridos, aquela referência de cingir os lombos, quando a palavra fala, nós sabemos que a roupa do povo no tempo bíblico não existia calça como a gente veste hoje. As roupas eram túnicas, eram capas, eram vestidos mesmo compridos. E aquela simbologia, quando ele diz cinja os lombos, é para que o homem especialmente levantasse suas roupas, para deixar suas pernas livres para andar, para a sua caminhada ser firme, o seu trabalho ser contínuo. Então, quando um soldado de Deus, quando um soldado de Cristo, ele se embaraça com as coisas do mundo, a sua caminhada fica atropelada. Ele não anda direito, ele não faz as coisas direito, ele perde a força, ele perde a visão, ele não sabe mais nem a quem ele serve. Por isso que nós temos que nos desembaraçar. E diante desta batalha, e diante desta batalha que você está vivendo, e diante desta batalha espiritual, porque é espiritual, viu? É espiritual, viu, meu querido? Deus, Ele quer nos ensinar, olhando para Davi, olhando o comportamento de Davi, como Davi agiu, como Davi viu, o que ele fez. Nós precisamos agir assim também, porque nós somos constantes alvos de batalhas. Estamos envolvidos sim numa guerra travada contra nossas vidas. E essa guerra, ela é travada especialmente, em primeiro lugar, nas regiões celestiais. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Presta atenção, viu, mamãe? Presta atenção, mãe. Presta atenção, pai. A sua luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pronto. O crente perdeu essa visão, ele perdeu a batalha. Se você perdeu essa visão, você é um sério candidato a perder a batalha. Se você começar a atacar o outro, a atacar a pessoa, a ver a pessoa como seu inimigo, você é um sério candidato a perder a batalha. A Bíblia, não sou eu que estou dizendo, que a tua luta, Adecilda, é contra os principados e potestades. São muitos dominadores
responda, igreja, para vocês com essa palavra. Quem não está comigo? O que é que Jesus está ensinando? Não existe meio termo. Ou é ou não é. Por isso que o crente que conhece a palavra, ele não se embaraça. Ai, é bonzinho, tão assim, bonitinho sim. Mas se é Deus, serve não, então não serve. Não se embaraça. Ah, como é bonzinho assim, é de Deus? É não. Então não dá certo. Temos que compreender. O próprio Jesus ensinou isto. O próprio Jesus ensina sobre isto. Nossa luta, ela é contra os principados e potestades. Não podemos perder esta visão. Ó, Davi chegou ali, ele não disse nem que a luta dele era contra o Golias, não. Quando ele chama, eu já disse aqui, quando ele diz, esse incircunciso, ele já está levando a batalha para as regiões celestiais. E espirituais, porque ele diz, este incircunciso, ele está dizendo, ele não tem parte com Deus. Ele não faz parte do povo de Deus. Quem é ele? Para afrontar a quem? Ao exército? A Deus, porque a batalha é com Deus, porque ela é espiritual. Amém? Não perca esta visão. O rei Davi, não só foi essa que ele enfrentou, não, nós sabemos de muitas outras. Ele esteve diante de várias batalhas, e uma delas foi esta aqui. Uma delas foi esta aqui. E nesta noite, nós vamos aprender com Davi como vencer as batalhas. Amém? Como vencer a batalha? Olha lá no versículo 32, o que Davi diz. Quem tiver com a Bíblia aberta, quem não tiver, eu vou ler. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi, porque ele sabia a quem ele servia, ele era um homem decidido. Decidido. Olha, queridos, na nossa vida nós somos precisamos constantemente estar tomando decisões. Essas decisões precisam ser de acordo com a vontade de Deus, mas nós precisamos tomá-las. Davi era um homem decidido e corajoso. Ele chega diante de Saul e ele exorta ele à firmeza. Saul, não desfaleça ninguém. Não influencie ninguém. Não deixa que o povo fique desfalecido. Eu vou resolver. Preste atenção, mulher de Deus e homem de Deus. O negócio é contigo, viu? O negócio é contigo. Não pense que é o outro que vai fazer. Quem tem que fazer é você. É você quem tem que fazer. Você é que é responsável diante de Deus. Quem tem que agir é você. Davi sabia disso. A palavra do Senhor no Salmo 31, 24 diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quem é que espera no Senhor aqui? Eu tenho um recado para você do Senhor. Se você realmente espera em Deus, sede fortes. Sede fortes. Revigore-se o vosso coração. O teu coração chegou a bater aqui nesta noite. Seja forte e saia daqui com ele revigorado. Porque se você espera pelo Senhor, ele não te decepcionará. Olha, esperar no Senhor não é só ficar sentado na cadeira de balanço com a perna cruzada e estou esperando, não. Esperar, minhas ações, elas denunciam que eu espero. Esperar no Senhor é obedecê-lo, é seguir as suas instruções, fazer como ele ensina, também é agir.
ações, elas precisam estar pautadas dentro da vontade de Deus. Davi agiu, amém? Ele agiu dentro da vontade de Deus. É assim que aqueles que esperam no Senhor, eles se comportam, amém? Oh, glória a Deus. Sabe outra coisa que Davi tinha? Disposição, preste atenção, para dar os passos, para aliviar, para resolver uma situação. Estamos falando da ação aqui. Não fique esperando pelos outros, não. Dê um passo você. Faça a sua parte. Procure resolver. Procure resolver de acordo com a vontade de Deus. Vá em frente. Precisamos tomar atitudes. A palavra do Senhor lá em Esdras 10:4, nós vemos que o sacerdote chega e ele fala para Esdras, diante daquela situação onde o povo tinha parado a construção do templo, onde o povo de Deus estava se misturando com as mulheres dos heteus, com mulheres estrangeiras, e aí precisava fazer uma reformulação, uma restauração na adoração ao Senhor. E aí Deus fala com Esdras através do seu servo e diz assim para ele: levanta-te. Um dia eu recebi essa palavra, está anotada no papelzinho. Foi no dia 3 de março de 2015. Levanta-te, porque esta causa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Seja forte e haja. Amém? Haja. Use a autoridade quando tem que usar. Pode usar. Está debaixo da autoridade de Deus? Use. Faça o que é correto e Deus se responsabiliza. Amém? Levanta-te, seja forte e haja. Não fique, eu espero no Senhor e estou parada. Quem diz que esperar no Senhor é isso? Tem momento que a gente vai ver aqui hoje, que ele diz: pare. Aí você para. Mas tem momento que ele diz: haja. E você age. Amém? Então nós temos que agir. Deus, ele exige um passo de fé para operar através das nossas vidas. Olha para a palavra, olha para a Bíblia, olha para a Bíblia, e você vai ver Moisés orando a Deus e Deus dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Diz ao meu povo que marche. Aí ele chega dentro do mar e Moisés fica olhando, toca o cajado nas águas. Quando o povo chega diante do Rio Jordão, o que é? Presta atenção nesses detalhes da palavra. Deus diz: manda o povo se consagrar, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. O povo se preparou. Quando chegou lá, tinha um caminho bem perfeitinho para eles passar. Era? Nina, não. Que não. Não pense que aquele desdito de Deus está dizendo: a vitória é tua, vai ser tudo fácil, é? Quem disse? Olha para a Bíblia. Ele chega lá para entrar em Jericó, já avistando Jericó. Tem o Rio Jordão. E as correntezas eram fortes. O que é que acontece? Deus manda o povo passar. Mas eu quero perguntar uma coisinha a você, para saber se você já prestou atenção. As águas pararam antes do povo botar o pé nelas? Não. Deus quer que nós demos passos de fé. O povo precisou botar o pé na água. Quando o sacerdote colocou o pé no Rio Jordão, as águas pararam. Mas só pararam quando o povo colocou o pé. Precisamos dar um passo de fé e agir. Segunda coisa que nós aprendemos com Davi, claro, eu estou falando nisso: crer, meu querido. Você precisa crer. Você precisa crer em Deus. Você precisa crer na vitória. Você precisa crer ao Deus que você serve, que Ele é contigo. Você precisa conhecer a Deus. Olha o que Davi diz no versículo 37. Um homem que conhecia a Deus e tinha experiência com Ele. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da
que ele diz? Ele me livrará da mão deste circunciso filisteu. Amém? Davi tinha experiência com Deus. Davi tinha experiência com Deus nas provas. Davi já sabia o que Deus já tinha feito por ele. E o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que continua fazendo hoje na tua vida e na minha vida. O mesmo Deus que fez há 20 anos atrás, ele não mudou, ele ainda opera hoje. O mesmo Deus que te converteu é o mesmo Deus que continua operando. Davi sabia, Davi tinha experiência lá no pasto com as ovelhas. Ele era um homem que temia a Deus, onde ele estivesse. E ele tinha experiência, ele já tinha enfrentado o urso e o leão. E ele sabe que quem livrou ele do urso e do leão, mesmo ele reagindo e lutando, foi Deus. Aí ele diz: da mesma forma, ele me livrará da mão deste filisteu. O mesmo Deus que fez no passado na tua vida é o mesmo Deus que faz hoje. Amém? Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Mediante a fé, temos o poder de Deus para vencer o mundo e suas tentações. A palavra do Senhor em 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é nossa maior arma. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. A Bíblia diz que nós somos salvos por fé e não por obras. Então a fé é tudo na vida do cristão. Nós estamos aqui por causa da fé. Nós estamos aqui adorando ao Senhor pela fé, porque cremos no Deus invisível, mas que Ele é real. Nós cremos no Deus da Bíblia, por isso que estamos aqui. Porque se nós não crêssemos, nós não estaríamos aqui. Então a fé é nossa maior arma. Tudo é pela fé. Nós sabemos, a palavra do Senhor diz, olha, lembra quando Moisés, ele enviou os 12 homens para espiar a terra prometida. Desses espias, essa história, eu sempre me apaixonei por essa história na Bíblia. Por isso que eu coloquei o nome de Caleb. Foi muito impactante na minha vida o testemunho desse homem. Mais até do que de Josué, para mim, o testemunho de Caleb. E nós sabemos que Moisés enviou ali 12 homens para espiar a terra prometida. Desses 12, Caleb foi aquele que animou o povo com o seu relatório. Números 13:30 diz assim, olha o que esse homem diz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, olha a ordem, subamos e possuamos a terra, porque certamente, irmão, que fé, que confiança em Deus, certamente prevaleceremos contra ela. Caleb fez essa declaração pela fé. Caleb fez essa declaração pela fé, pela palavra de Deus. Ele sabia das promessas de Deus. Ele sabia o que Deus tinha prometido ao seu povo. E aqueles que pereceram porque não creram, Caleb não. Nós sabemos a história de Caleb. Ele diz: eu já estou descendo daqui. Já se passou. Sabe quantos anos passaram para Caleb ver a promessa ser cumprida? 45 anos. E ele diz: hoje eu tenho o mesmo vigor que eu tinha quando eu ouvi a promessa. Amém? Vigor, a fé dele era a mesma, porque ele já era um velho, meu querido. Ele não tinha a mesma força não que a gente envelhece. Mas ele tinha a mesma fé. Amém? Fé, querido, certamente Deus pelejará por ti. As experiências mostram que Deus jamais deixará de nos acudir. O Salmo 27, o Salmo de Davi, olha como ele tem experiência com Deus. Olha o que ele diz no versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á
sobre uma rocha. Davi confiava em Deus. Davi cria no poder de Deus. Davi sabia quem ele servia, que no momento da adversidade Deus era com ele. Deus é contigo. Deus é a tua rocha. Ele não será a rocha de Davi. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu recuo, o teu pavilhão, o teu tabernáculo. Ele te acolhe, ele te sustenta. Ele não mudou. Ele não mudou. Aleluia. Ele quer que você creia, que você acha, que você tome posição e obedeça. E terceiro e último lugar, indo na batalha. Mas como? De qualquer jeito? No nome do Senhor. Amém? No nome do Senhor. Aleluia. Desse capítulo inteiro, esse é o verso que eu mais gosto. O 45 diz: Davi disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Eu não vou com nada, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Quem vai te vencer é o meu Deus. Quem vai te vencer é o Deus que peleja por nós. É assim que está a tua confiança no Senhor. É assim que você tem enfrentado essa situação. É no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome daquele que tudo pode, do Todo-Poderoso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aí nós vemos um exemplo, onde aqui Deus diz: para, porque eu vou dar um livramento. Todo mundo aqui conhece a história da peleja do rei Josafá. Quando aqueles 3 povos se reuniram contra o povo de Judá. Uma pequena nação, um pequeno povo. 3 povos se reuniram contra ele. 3 exércitos se reuniram contra Judá. E nós olhamos para a palavra lá em 2 Crônicas 20. E nós vemos o rei Josafá fazendo o que, igreja? Buscando o Senhor. Buscando o Senhor em oração. Olha que diferença para Saul. O rei Josafá vai buscar ao Senhor. E ele jejuma. E ele reúne o povo para orar. E ele ora e diz: olha, Deus dos céus, amigo de Abraão, Senhor, tu tens uma promessa para nós. E olha o que eles estão fazendo conosco. E aí, em resposta àquela oração do rei e de todo o povo, Deus usa o profeta no meio deles e diz: Josafá, diz ao povo que se preparem, organize o povo para adorar, fica em tal lugar. Agora tem uma coisa: fica quieto e vê o livramento que o Senhor nos dará. Sabe o que é que faz quem confia? Louva. Só quem confia louva em meio às provas. Quem não confia não consegue louvar. O rei Josafá, diante daquela situação, o povo começou a adorar. E a palavra do Senhor diz que o povo estava adorando, e lá onde eles estavam, Deus levantou um contra o outro, e o inimigo por si só se destruiu. Amém? Vá, agora vá no nome do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 10:4 que nossas armas, elas são espirituais e não carnais. Eu já falei aqui no princípio. A primeira coisa que o crente, ele é um sério candidato a perder a batalha quando ele age de forma carnal, e ele olha com um olhar carnal, e ele vê o outro como inimigo. Ele não vê a batalha espiritualmente. Mesmo assim, esse que não vê a batalha espiritualmente, ele usa a arma carnal. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que as armas do povo de Deus,
As armas do servo de Deus, as armas daquele que confia em Deus, elas são espirituais. A palavra do Senhor diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas. O que é sofisma? Engano, todo e qualquer engano, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém. Servo de Deus que usa a arma espiritual, ele é em primeiro lugar submisso a Deus. Nós temos falado aqui muito em submissão, porque tem que ser assim. É de Cristo, eu me submeto a Ele. Eu sou do Senhor, eu me submeto à sua vontade. Para concluir, se você quer vencer, se você quer ser como Davi, você precisa tomar decisão. Ser corajoso. Crer que Deus é contigo e que Ele te dará a vitória. E que você vai enfrentar essa situação no nome do Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? E saiba que ainda pode se levantar, ainda podem, vários Golias tentando desviar você do objetivo que Deus tem para a tua vida. Que o primeiro objetivo é glorificar o nome dele em toda e qualquer situação. É testemunhar do poder de Deus aqui na terra. E os Golias ainda vão se levantar para querer tirar você deste foco, deste objetivo real. Agora eu tenho 2 versículos, 3 aqui para te dar como conselho nessa noite. Um está em 1 Pedro 5,8, que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Romanos 8:31b e 37. E você precisa crer que se Deus é por nós, quem será contra nós? E em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. O Deus que está contigo é o Deus dos exércitos. Feche seus olhos. O Deus que está contigo nesta peleja é o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de Davi, o Deus que lutou aquela guerra ali, é o Deus que peleja a tua causa. Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer isso. Ele para te lembrar, igreja. Olha, escuta bem. O Deus vivo peleja por ti. O Deus vivo é quem vai adiante de ti. O Deus vivo é quem mostrará que Ele é Deus na tua vida. Aleluia! Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus contigo. Ele é o teu Senhor. Não esqueça disso. Não esqueça jamais que o Deus de Israel é o Deus que peleja por ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o nosso coração se enche de alegria. Obrigado, meu Deus, porque o nosso coração transborda nesta noite. Porque eu sei, porque por causa da tua palavra, o Senhor nesta noite levantou aquele que estava caído. O Senhor nesta noite trouxe alegria ao coração do oprimido. E aquele que estava acuado agora não está mais. Aquele que estava temeroso agora não está mais. Porque ele sabe que o Deus vivo peleja por ele. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Grande seja o nome do Senhor. E seja em que área for da tua vida
celestial por ti. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.